Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, Lições Bíblicas Adulto, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Missões, Missionários Fazedores de Tendas. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse trimestre está trazendo o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Já passamos por 7 lições e na lição de número 1, dando a introdução no quarto trimestre, estudamos a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição de número 2, estudamos missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição de número 3, estudamos missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição de número 4, estudamos missões transculturais no Novo Testamento. Na lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição de número 7, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. E na próxima semana, no dia 19 de novembro de 2023, estaremos estudando a lição de número 8, que está trazendo o título Missionários Fazedores de Tenda. E o texto áureo nos diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos, capítulo 18, versículos de 1 a 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, que nos diz: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, foi, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 103, 217 e 417 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesta Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 8, Missionários Fazedores de Tendas, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência. E o comentário, a introdução, nos diz assim: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tenda. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. E a palavra-chave, profissão. E no primeiro tópico vai trazer o título
A vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. No primeiro subtópico, a profissão do apóstolo Paulo. No segundo subtópico, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. No terceiro subtópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. No segundo tópico, traz o título No segundo subtópico, traz o título Missionários Fazedores de Tenda. Primeiro subtópico, Fazedores de Tendas. No segundo subtópico, a força missionária no mundo. No terceiro subtópico, o preparo dos fazedores de tendas. No terceiro tópico, traz o título Vocação, Profissão e Missões. No primeiro subtópico, Deus é quem chama. No segundo subtópico, exercendo a vocação. No terceiro subtópico, minha profissão, meu campo missionário. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 8, que está trazendo o título Missionários Fazedores de Tendas, nos diz: primeiro tópico, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Primeiro subtópico, a profissão do apóstolo Paulo. Ao fazer a leitura bíblica em Atos, capítulo 18, os versículos de 1 a 4, deparamos-nos com o exemplo do apóstolo Paulo, que trouxe um termo missiológico, fazedor de tendas. A expressão fabricante de tendas é xenopoios, ou xenopoios, é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro. Tendas são feitas com pelos ou couro de cabra. Por força de um edito do imperador, o edito do imperador Romano Cláudio, do ano 49 d.C., que ordenou que todos os judeus saíssem de Roma, muitos deles vieram morar em Corinto, que apesar de ser conhecida como a capital da depravação e uma das cidades mais devassas da época, era um porto de forte comércio. Ali Paulo encontrou-se com o casal judeu, Áquila e Priscila, que provavelmente já eram cristãos. Caso contrário, Lucas teria mencionado a sua conversão, que passaram a ser os seus leais cooperadores. Paulo passou a morar e trabalhar com esse casal, por serem da mesma profissão, dividindo o seu tempo entre fabricar tendas e contar ao povo que o Senhor havia reservado para os que creem em uma morada não feita de mãos humanas no céu. Atos capítulo 18, versículo 18 e 19, versículo 24 a 26, Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5. Áquila e Priscila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Segundo o subtópico, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para sustentar-se. Entre os judeus, os meninos eram todos obrigados a aprender ofícios. Era considerado desonroso não ser familiarizado com algum ramo dos trabalhos e artes manuais. O conhecimento prático de uma profissão era considerado um recurso para obter a independência pessoal. Os rabinos diziam: quem não ensina um ofício a seu filho é como se o tivesse criado para tornar-se um ladrão. Fazedores de tendas teciam o pano escuro de pelo de camelo ou de bode, com que as tendas eram confeccionadas. Paulo sustentou-se dessa forma em certos lugares, como em Atos capítulo 20, versículo 34, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 e 9, e
Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. E pelas razões apresentadas em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9 a 12. Essa não era a melhor política em alguns lugares, como Paulo mais tarde descobriu, porque não ensinava adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, conforme vemos em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 12, versículo 13, e Gálatas capítulo 6, versículo 6. Meyer Pirman fala que o apóstolo Paulo adotava a política firme de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos eram sem interesse de ganhar dinheiro, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 18. Pregava nas sinagogas e em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, através de sua habilidade profissional, o apóstolo podia aproximar-se das pessoas de diferentes crenças e ser o seu próprio mantenedor. O apóstolo Paulo, judeu da tribo de Benjamim, nasceu como cidadão romano, provavelmente porque o seu pai também era cidadão romano, em Tarso da Cilícia, como o nome hebraico Saulo. Saulo era, ao que tudo indica, um dos seus nomes romanos. Educado como fariseu, viria a ser altamente capacitado na lei judaica e na sua tradição, conforme vemos em Gálatas capítulo 1, versículo 14. Ele era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não se esqueceu da arte de fazer tendas que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que ele plantara, Paulo trabalhou no seu ofício para ganhar o seu sustento. O apóstolo Paulo costumava sustentar-se pessoalmente, pois temia escandalizar os irmãos e não queria correr o risco de ser interpretado como aventureiro em Corinto. Várias referências bíblicas dão a ideia de que isto era costume seu, e não meramente algo que ele praticava em certas ocasiões. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Além disso, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, vemos que ele trabalhou em Éfeso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, diz que ele trabalhou em Corinto. E em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7 a 9, é perceptível que ele trabalhou em Tessalônica. Terceiro subtópico: a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 12, demonstra que Paulo considerava que o costume judaico, que foi incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, era uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias tivessem sido enviadas a ele pelos crentes de Filipos, conforme vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 12. Paulo mais tarde reconheceu que não havia ensinado adequadamente aos novos convertidos a sustentar a obra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e Gálatas capítulo 6, versículo 6. Privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá. Filipenses capítulo 4, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 a 12, e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 6. Paulo era um missionário pioneiro. O seu ministério era alcançar lugares não alcançados pelo Evangelho. Romanos capítulo 15, versículo 20. Para isso, ele sempre planejou os seus passos, dependeu da direção do Espírito e contou com o apoio das igrejas. Antônia Leonora van der Meer, autora do livro Missionários Feridos, ao comentar o texto de Romanos capítulo 15, versículo 22 a 33, mostra-nos exatamente isso. Paulo
está encerrando essa preciosa epístola a uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente. Ainda assim, ele não esconde quais são os seus projetos e como ele conta com o sustento desses irmãos. No entanto, quando o apóstolo diz que esperava que para lá seja por vós encaminhado, no versículo 24, ou passando por vós, irei à Espanha, no versículo 28, estava falando sobre uma ajuda financeira da igreja em Roma para que ele pudesse viajar até a Espanha. Mesmo não conhecendo os irmãos de Roma, Paulo pediu ajuda financeira pelas seguintes razões. Ele trabalhava muito, os versículos 18 a 21, versículo 25 a 28. Paulo era um exemplo de missionário trabalhador. Ele derramava suor, sangue e lágrimas na obra do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 18 a 21. Ele concluía o que começava, versículos 23 e 28. Ele não parava a obra do Senhor na metade. Era fiel ao serviço do Senhor. Quem sabe, não foi por isso que ele rejeitou a presença de João Marcos para a segunda viagem missionária, registrada em Atos capítulo 15, versículo 36 a 41. Ele era responsável com o dinheiro, versículos 25 e 26. Paulo e Barnabé foram os responsáveis por levar uma oferta da Macedônia e Acaia para os crentes pobres de Jerusalém. Os irmãos confiavam na responsabilidade financeira do apóstolo. O apóstolo Paulo apresenta as suas justificativas pelos motivos que se seguem. Por causa da distância da igreja e queridos, nos versículos 22 e 23, por se encontrar longe dos amigos e irmãos, Paulo precisava de condições financeiras para se sustentar, a alimentação, hospedagem, saúde, etc. Por causa das viagens missionárias, nos versículos 24 a 25 e versículos 28 e 29, como missionário, Paulo precisava realizar várias viagens. Precisava desembolsar dinheiro para pagar navios, cavalos e etc. Por causa da ajuda aos outros, nos versículos 25 e 26. Com certeza, Paulo também ajudava financeiramente os necessitados, conforme vemos em Atos capítulo 20, versículo 33 a 35, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Usava o que ganhava para ajudar os outros. Por gratidão, no versículo 27. Nessa carta aos Romanos, Paulo ensina que a igreja é o ramo enxertado na oliveira, Israel. Todo gentil tem uma dívida de gratidão para com os judeus. Romanos capítulo 3, versículos de 1 e 2. Pode ser um princípio bíblico. Versículo 27. A Bíblia é clara sobre o ensino de ajudar financeiramente aqueles que se afadigam na palavra. Os que trazem benefícios espirituais devem receber benefícios materiais. Gálatas capítulo 6, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Segundo tópico, missionários fazedores de tendas. Primeiro subtópico, fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as escrituras. Fazedores de tendas são discípulos de Jesus Cristo que, chamados por Deus e comissionados pela sua igreja, usam seus dons, talentos e habilidades profissionais para servir ao Senhor em um contexto transcultural. Interserve Brasil, 100. Fazedores de tendas são profissionais de negócios em missões que operam em regiões de grande antagonismo e a mensagem cristã. Missionários fazedores de tendas são pessoas a quem o Senhor Deus vocaciona para a missão especial de evangelizar. São homens e mulheres qualificados espiritual, física, intelectual e emocionalmente e que são treinados para realizarem missões transculturais através das suas profissões. De acordo com Marcelo Aleixo Gonçalves, autor do livro Teologia e História da Missão Cristã, Unice Sumar, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para dedicar-se integralmente aos ministérios.
somente dentro da igreja, e poucos cristãos tinham o entendimento de levar a igreja para fora dela, junto aos fazeres diários, ou afazeres diários. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Segundo subtópico, a força missionária no mundo. Fazer missões tornou-se um movimento global que começou com a ação de Deus no mundo, pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo, segundo os Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. A maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através das suas vidas e trabalhos. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 a 22, o apóstolo Paulo deixa o exemplo desse princípio de alcançar os segmentos da sociedade, identificando-se com ele a fim de contextualizar o evangelho. Sabemos que a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde tradicionais plantadores de igreja e evangelistas não têm. Terceiro subtópico, o preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tenda devem estar plenamente preparados para tornarem-se os ministros transculturais mais eficientes que puderem. O que é preciso para ser o missionário fazedor de tendas? Estar decidido e preparado para servir, observando essas condições, julgadas indispensáveis. Testemunho e conhecimento do Evangelho. A sua preparação mais importante será a espiritual, dignidade pessoal. Para ensinar o Evangelho a outras pessoas, precisa ter o Espírito Santo na sua vida, trabalho e autossuficiência, saúde física e emocional, preparação financeira. Julgo oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, quando diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que esses fazedores de tendas e profissionais fazem no local de trabalho deve ser valorizado como parte do ministério da igreja locais. Cresce o número de profissionais missionários ou fazedores de tendas, como são chamados. São cristãos, homens e mulheres treinados por instituições missionárias para utilizar a sua profissão no exterior a fim de testemunharem de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Terceiro tópico, vocação profissional e missões. Primeiro subtópico, Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades de estarmos envolvidos com os trabalhos em nossas comunidades de fé locais. Grupo com trabalhos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes em nosso contexto e até em outros países. A palavra vocação vem do latim vocatio ou vocationis e significa chamamento, ato de chamar, vocare, ou escolher, que supõe disposição ou aptidão inerente para algum ofício. Para nós cristãos, quem vocaciona obviamente é Deus. Ele mesmo é quem capacita e comissiona cada um para uma determinada missão no mundo. É também Ele quem gera em nós habilidades, talentos, sentimentos de envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido e, inclusive, realização pessoal. Segundo subtópico, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, colocando em execução nossa vocação, encontramos nosso propósito. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado e entregue a fim de
prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós foi efetivamente criado por Deus, sendo Ele mesmo quem nos dá condições reais para realizarmos tais tarefas através de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante dos seus planos para a sua honra e glória. Alguns podem ser chamados para realizar tarefas específicas. Na Bíblia, temos diversos exemplos disso, como por exemplo, Abraão, que foi chamado para ser iniciador de uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Jonas, que teve de ir a Nínive a anunciar o juízo de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 2. E Paulo, que foi enviado aos gentios, indo para Jerusalém, para além de Israel. Atos capítulo 22, versículo 21. Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a mesma a outros povos. Ele compreendeu que a morte, crucificação e ressurreição de Jesus era algo para cada cristão experimentar, mas também anunciar aos outros. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 a 14. Paulo exercia a sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviara. Ao longo da história da igreja, Deus tem chamado homens e mulheres para realizar tarefas específicas. Martinho Lutero, do anos de 1483 a 1546, foi levantado para reformar a igreja. David Livingstone, de 1813 a 1873, foi levantado para missões na África. John Penton, de 1824 a 1907, foi levantado para levar o evangelho nas longínquas ilhas do Pacífico. Lillian Treasure, de 1887 a 1961, foi levantada para cuidar de centenas de crianças no Egito, a ponto de ser chamada a mãe do Nilo. Gunnar Wigren, de 1879 a 1933, e Daniel Berg, de 1884 a 1963, foram enviados por Deus para o Brasil para pregar o batismo com o Espírito Santo. A todo instante, milhares de crentes estão sendo chamados por Deus para as mais diversas tarefas. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos sendo o objetivo principal glorificar o nome de Deus Pai. Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27. Dentro e fora da igreja, tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a honra e glória do nome dele. Hoje, com a diversidade de trabalhos que o campus missionários exigem, não somente na área eclesiástica, como pastor, capelão, educador, cristão e ministro de música, mas também na área profissional, como empresário, professor, enfermeiro, médico, dentista, assistente social, dentre outras profissões. Aumentou o número de cristãos na busca de profissionalizar as suas habilidades. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Enquanto vocação vem do latim vocare e significa chamar, missão é o ato de enviar ou de ser enviado. Assim, toda pessoa tem uma vocação e a consequência disso é a missão. No entanto, nem toda pessoa exerce a sua missão, mesmo tendo sido chamado por Deus. A palavra missão vem do verbo latim mito, que significa enviar. No Novo Testamento, essa palavra vem do grego apostelo, que tem o mesmo significado na sua essência. Missões é a transmissão da mensagem salvadora de Cristo. A melhor definição de missões foi dada por John Leonard. Missões é a obra de Deus confiada à igreja, que, seguindo o exemplo de Cristo, proclama por palavras e ações o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo, ensinando-os a serem discípulos dele, integrando-os em igrejas locais. Missões são iniciativas religiosas destinadas a propagar os princípios do cristianismo entre os povos não monoteístas. Baseiam-se
em princípios da teologia cristã e em imitação do ministério de Jesus Cristo e em cumprimento do mandamento que ele deu aos seus apóstolos para pregar o evangelho pelo mundo. Participar da missão significa participar ao lado de Deus da sua intenção de promover e amar o ser humano. Nesse sentido, a missão da igreja, com a evangelização ao seu lado, será sempre um movimento voltado para a promoção da vida e da dignidade do ser humano no seu maior alto nível, ou no seu mais alto nível. Terceiro subtópico: minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo como o que somos e com o que temos. Temos o objetivo glorificar o nome de Deus, Pai. Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27. Tanto dentro quanto fora da igreja, Deus está chamando cada vez mais profissionais, testemunhas cristãs, para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos que carecem de ouvir o evangelho e experimentar a sua ação transformadora. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. A menos que os fazedores de tendas sejam relativamente maduros e saibam como se sustentar espiritualmente, é bem provável que a sua missão não seja bem sucedida. O que é fundamental a todo o processo é um sentido claro de chamado para a missão transcultural. O crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o crescimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, é importante aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Caro fazedor de tendas, deste tempo chamado de pós-modernidade, tenha como lema esse pensamento: servindo a Deus e aos outros através de sua profissão aonde quer que você vá. Vindo para a lição, a conclusão nos diz assim: Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí, a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre, mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, lição de número 8, que trouxe o título Missionários Fazedores de Tendas. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixarmos aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultas, editado pela editora CPAD, lição de número 9, que vai estar trazendo o título A Igreja e o Sustento Missionário. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.